Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma hora da história do nosso e vosso jogo virtual. Eu sou o Nestor Manuel. E eu sou o Rosário José e hoje daremos continuação à aula passada falando sobre as consequências e o impacto da Segunda Guerra Mundial. Bem, os aliados estabeleceram comandos de ocupação na Áustria e na Alemanha. A Alemanha foi dividida em zonas de ocupação ocidentais e orientais, controlada pelos aliados ocidentais e pela União Soviética. Um programa de desnazificação da Alemanha levou à condenação de criminosos de guerras nazistas e à remoção de ex-nazistas do poder, política que posteriormente foi alterada pela anistia e a reintegração dos ex-nazistas na sociedade da Alemanha Ocidental. A Alemanha perdeu um quarto dos seus territórios pré-guerra. Os territórios orientais, Silésia, Neumark e a maior parte da Pomorânia foram assumidos pela Polônia. A Prússia Oriental foi dividida entre a Polônia e a União Soviética, seguida pela expulsão de 9 milhões de alemães dessas províncias, bem como 3 milhões de alemães dos Sudetos na Tchecoslováquia para a Alemanha. Na década de 1950, um quinto dos habitantes da Alemanha Ocidental eram refugiados do leste. Em um esforço para manter a paz, os aliados formaram a Organização das Nações Unidas, conhecida como ONU, que oficialmente passou a existir em 24 de outubro de 1945 e aprovaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 como um padrão comum para todos os Estados-membros. A divisão pós-guerra do mundo foi formada por duas alianças militares internacionais. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, liderada pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética. O longo período de tensões políticas e militares provenientes da concorrência entre estes dois grupos, ou seja, a Guerra Fria, seria acompanhado por uma corrida armamentista sem precedentes e uma guerra por poderes. A Coreia, anteriormente sob o domínio japonês, foi dividida e ocupada pelos Estados Unidos no sul e pela União Soviética no norte, isso entre 1945 e 1948. Repúblicas separadas então surgiram em ambos os lados, cada uma afirmando ser o governo legítimo de toda a Coreia, o que levou à Guerra da Coreia. Na China, forças nacionalistas e comunistas retomaram a guerra civil em junho de 1946. As forças comunistas foram vitoriosas e estabeleceram a República Popular da China no continente, enquanto as forças nazistas refugiaram-se na ilha de Taiwan em 1949 e fundaram a República da China. A economia mundial sofreu muito com a guerra, embora os participantes da Segunda Guerra Mundial tenham sido afetados de forma diferente. Os Estados Unidos emergiram muito mais ricos do que qualquer outro país. No país aconteceu o Baby Boom. Em 1950, o Produto Interno Bruto, PIB, era maior do que em qualquer outra potência e isso levou a dominar a economia mundial. As estimativas para o total de mortos na guerra variam, pois muitas mortes não foram registradas. A maioria sugere que cerca de 60 milhões de pessoas morreram no conflito, incluindo cerca de 20 milhões de soldados e 40 milhões de civis. Somente na Europa houve 36 milhões de mortes, sendo metade de civis. Muitos civis morreram por causa de doenças, fome, massacres, bombardeios e genocídios deliberados. A União Soviética perdeu cerca de 27 milhões de pessoas durante a guerra, quase metade de todas as mortes da Segunda Guerra Mundial. Um quarto dos cidadãos soviéticos foram mortos ou feridos nesse conflito. Do total de óbitos da Segunda Guerra Mundial, cerca de 85%, na maior parte soviéticos e chineses, foram do lado dos aliados e 15% do lado do eixo. Muitas dessas mortes foram causadas por crimes de guerras cometidos pelas forças alemãs, japonesas e soviéticas nos territórios ocupados. Estima-se que entre 11 e 17 milhões de civis morreram como resultado direto ou indireto das políticas ideológicas nazistas, incluindo o genocídio sistemático de cerca de 6 milhões de judeus durante o Holocausto, juntamente com mais 5 milhões de ciganos, eslavos, homossexuais
e outras minorias étnicas e grupos minoritários. A Alemanha nazista e o Império do Japão realizaram experiências utilizando seres humanos como cobaia. Temendo punições, vários criminosos de guerra fugiram da Europa após o término do conflito. As rotas de fuga dadas por esses criminosos ficaram conhecidas como Red Lines ou Linha de Ratos. Embora muitos dos aliados do eixo tenham sido levados a julgamento nos primeiros tribunais internacionais, muitos dos crimes causados pelos aliados não foram julgados. Entre os exemplos de ações dos aliados estão as transferências populacionais na União Soviética e o internamento de estadunidenses e japoneses em campos de concentração nos Estados Unidos, a expulsão dos alemães após a Segunda Guerra Mundial, os estupros em massa de mulheres alemãs pelo Exército Vermelho Soviético. Também tem sido sugerido como crimes de guerra por alguns historiadores o bombardeio em massa em áreas civis de território inimigo, incluindo Tóquio, notadamente nas cidades alemãs de Dresden, Hamburgo e Colônia pelos aliados ocidentais, que resultou na destruição de mais de 160 cidades e matou um total de mais de 600 mil civis alemães. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma hora do nosso Jango Virtual. Fiquem atentos à próxima aula, onde falaremos sobre a Guerra Fria. Tchau.